expectativa com o individual que pensa, olha e fala assim, cara, é Bruno Henrique e Arrascaeta. Nesse momento, nem o Gabigol entra nessa conta. É Bruno Henrique e Arrascaeta, pro torcedor. Porque tem torcedor até xingando o Gabigol. Mas é preciso respeitar, né? Não, eu respeito. Porque o histórico dele em finais, o histórico dele com a camisa do Flamengo, quando parecia que estava tudo terminado mesmo, ele apareceu. Então é isso aí, nós somos mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo vai ter uma missão muito difícil aí jogando no Morumbi, né? Obviamente que vai ter a ajuda do Arrascaeta e Luiz Araújo retornaram, então com a ajuda do Arrascaeta é muito bom. O nível do Flamengo aumenta um pouquinho, né? É o jogo decisivo do Flamengo, é o principal jogo do Flamengo nessa temporada, né? Até o momento. E aquilo, caso o Flamengo ganhe, vai quebrar um tabu. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque o time que jogou o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil em casa nunca foi campeão. Exemplo, o Flamengo perdeu. O time que perdeu o primeiro jogo jogando em casa em decisão de Copa do Brasil nunca conseguiu reverter o placar e se consagrar campeão. Então o Flamengo tem mais um motivo aí para quebrar esse tabu e se consagrar campeão. E a volta do Arrascaeta, não preciso nem falar, eu já iniciaria o jogo com a Arrascaeta. Mas você, iniciaria o jogo com a Arrascaeta ou botaria ele no início do segundo tempo, né? Não sabemos a questão física do Arrascaeta, se ele aguenta 45 minutos ou mais. Mas eu colocaria logo o Arrascaeta porque a gente tá precisando de gol, né? Mas vambora pro vídeo aí, vai deixando o seu like e o seu palpite. 3x1 Mengão e Mengão vence. Campeão, 3x1, vambora! É com e sem o Arrascaeta e sem o estadual. Arrascaeta, 0,5% bem joga. Joga. Ele, Gabigol, para mim até o Rossi deveria ser o titular desse jogo, porque o Flamengo não está... Peraí. Se tem ele, tem o Gabigol. Quem sai? Aí tem mais quem? Não, Tem o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro, pelo que jogou contra o Goiás, não está fazendo por merecer a titularidade. Tira o Pedro? Eu iria de Gabigol no lugar do Pedro. Sinceramente, o Pedro, para mim, não faz uma boa temporada, até viveu aquele episódio da agressão. Ele tá mal, hein? Ele tá mal mesmo. Tá mal, não tá conseguindo ser efetivo. Claro que o time não contribui em nada, mas entre ele e Gabigol numa decisão, eu me apego à mística, eu me apego a coisas fora do futebol, porque é isso que sobrou ao Flamengo. Não restou nada além disso. Não dá para o Flamengo se apegar a princípio de jogo, a estratégia. Tem de tentar a individualidade. E com a Arrascaeta à disposição, pelo menos um ânimo novo o Flamengo tem. Nos últimos 2 jogos, o Flamengo terminou o primeiro tempo sem conseguir acertar o gol do adversário uma vez sequer. Então, é muito pouco. Numa final de Copa do Brasil, o time não consegue ser agressivo, não consegue criar, e por isso é importante ter um cara como o Arrascaeta, que faz essa bola chegar lá na frente, que é um preparador, que também é decisivo. Então é nisso que o Flamengo se apega, individualidades e ao retorno do grande craque, do grande maestro que tem no meio-campo, que é o Arrascaeta. É isso, Marra. Então, você concorda com o Breiler? Eu tenho que respeitar demais a gente colocar na mesma frase Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E põe o Everton Ribeiro também. Sim, claro que sim. Mas eu vejo a situação do Everton Ribeiro um pouco abaixo. O Everton Ribeiro, ele, para mim... o cara não esquece, né, gente? Mas ele tem, se tiver espaço, ele consegue pensar um jogo de uma forma diferente. A questão é que ele não tem conseguido. Ele não tem tido espaço, não tem gerado espaço, porque o Flamengo não é um time acertado coletivamente. Sim. Se o time for acertado para que ele jogue, ele tem que se titular. Mas o time não é acertado para que ele jogue, então é difícil. O time tem que ter força no meio campo também. E aí eu digo força física mesmo, sabe? Ganhar mais dividida, porque com imposição. o Arrascaeta perde um pouquinho dessa força. Sim. Mas tudo bem, não vamos descartar o talento do Arrascaeta. De jeito nenhum. Mas precisa compensar de outra maneira, é isso? Sim. Então eu para mim, sai Pedro e não dá pra, eu não conto, respeito demais o Pedro e respeito demais o Everton Ribeiro. Mas não conto no início, especialmente porque você precisa achar um jeito de beneficiar a Arrascaeta. E aí o Gabigol volta para referência e você não tem aquele contrapeso de precisar de alguém para cobrir o lado direito do Wesley. Ali o Gabigol sofreu, não conseguiu executar, e tanto é que o São Paulo criou o gol pelo lado esquerdo. Então, de fato, o Flamengo voltando um pouco às origens com a Arrascaeta, com o Gabigol na referência, Bruno Henrique pelo lado esquerdo, eu vejo um time mais capaz de tentar alguma coisa diferente no Morumbi. E precisa realmente se apegar a esses fatos novos, porque em termos de campo a gente espera muito pouco do time do São Paulo. Ô Edu, você falou pra gente assim que, obviamente, quando o São Paulo ele poupa
todos os seus titulares ali, claro, consegue um resultado com uma equipe, é difícil de imaginar um São Paulo diferente para o jogo do Morumbi, com ou sem Arrascaeta. O Dorival vai montar o time que ele imagine que deu certo contra o Flamengo e tem dado certo na Copa do Brasil, né? É isso, Mari. O time que jogou contra o Flamengo, que começou a partida no último domingo, foi inteiramente poupado no jogo de quarta-feira contra o Fortaleza. Me parece meio lógico, né? Ele não pouparia atletas que ele tivesse dúvida. Ele colocaria pelo menos para correr algum tempo, para jogar alguns minutos contra o Fortaleza, até porque era um jogo importante pelo Brasileirão. Não, 10 jogadores não foram nem para o banco. Muitos compareceram ao Morumbi, prestigiaram a equipe. O Rafael foi o único que foi para banco na reserva do Jandrei. Os demais, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson e Rodrigo Nestor. No ataque, Lucas Moura, Caleri e Wellington Rato, todos ficaram de fora. Porque no último jogo, e isso foi que até perguntado para o Dorival na entrevista, o São Paulo contou com o Luciano como, né, estava em campo ali, né, Marra, e participou da partida, e era a dúvida que a gente tinha antes dos 2 jogos decisivos. Mas aí eu também tô muito... Para mim, ele é... Eu não tô com a dúvida, tá? Mas para mim, ele é o ponto que... Se tiver que... Isso, para mim... Apesar de achar que o Luan dá uma encorpada muito boa em meio também, e é um jogador que tem desenvolvido outras valências, né? Tipo a do Pablo Maia, de bater bem de fora da área, mas acho que o time é aquele. É o que disse o Edu. Se é para jogar, para colocar dúvida na cabeça do Sampaoli, para mim é o Luciano. É o cara para colocar dúvida. Mas não vai jogar. Eu acho que é banco. Por todos os movimentos, né, que o Dorival tem feito. Ô, Rafa... Ele mudaria, talvez, se o São Paulo precisasse do resultado. Pode ser. Sim, Né? exato. Sim. Essa poderia ser uma estratégia, guardar o Luciano para o jogo do Morumbi. Agora, com o resultado a favor, essa formação até favorece o São Paulo. Com o Flamengo tendo a obrigação de se abrir, de sair mais, você ganha um contra-ataque, uma transição muito forte. E o São Paulo, Mari, o Flamengo, nesse ano, desde o time do Vitor Pereira, os jogos que ele perdeu, os principais, ele perdeu por causa de fragilidade no meio de campo. Foi assim na final, volta lá na Supercopa, começo do ano. Foi assim com o Al Hilal, lembra depois, quando tem o jogador expulso, o Gabigol, e ele mesmo assim... Foi o Gabigol, né, que foi expulso ou foi o Gerson? Gerson. Foi o Gerson. E mesmo assim ele não corrige o meio de campo. Só que as partidas boas que ele fez no ano, não foi, Rafa? Foi quando ele teve essa força no meio de campo que o Mário Marra destacou. Com o Grêmio, com o Botafogo, e que ele não teve no jogo contra o São Paulo. Muito antes do Charles Miller chegar aqui ao Brasil, no século XIX, Bruno, Mari, Marra e Breler, o futebol já se resolvia no meio de campo, né? E acho que todo mundo sabe disso, inclusive o Sampaoli também sabe. Por uma questão de predileção, ele coloca o time dele no 3-2-5 e muitas vezes escala 3 atacantes, como fez no primeiro jogo, né? Tentando apostar na aptidão de fazer gols que esses jogadores têm e esquece, entre aspas, que para que a bola entre não basta ter gente que saiba fazer gol. É preciso que ter mais gente que saiba construir coletivamente para o time fazer gol. É uma equação muito simples. Indo no raciocínio contrário a esse que você propôs, os melhores jogos recentes do Flamengo com o Sampaoli foram com mais gente ocupando o meio-campo. Se não vejamos, contra o Grêmio, em Porto Alegre, aquela partida pela semifinal da Copa do Brasil, e contra o Botafogo no Campeonato Brasileiro, no estádio Newton Santos. Nesses jogos, o Flamengo teve mais gente no meio-campo. Por isso que eu estou apostando e também levando em consideração a mística e aquilo que sempre foi um desejo próprio do Sampaoli, que ele coloca para o jogo de domingo o quinteto JJ. Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. E o Pedro vai para o banco. Rafa... Falou JJ Gerson, eu quase caí. Mas depois é que eu entendi, Rafa. Depois é que eu entendi. Mas você está falando de novela? Para um capítulo final, a gente chega, então, com uma parte da narrativa, né? Como que fala narrativa? Narrativa. Da narrativa, com o coletivo, e uma parte da narrativa com o individual que pensa, olha e fala assim, cara, é Bruno Henrique e Arrascaeta. Nesse momento, nem o Gabigol entra nessa conta. É Bruno Henrique e Arrascaeta, pro torcedor. Porque tem torcedor até xingando o Gabigol. Mas é preciso respeitar, né? Não, eu respeito. Porque o histórico dele em finais, o histórico dele com a camisa do Flamengo, quando parecia que estava tudo terminado mesmo, ele apareceu, ele apareceu até na final que o Flamengo não venceu. No jogo contra o Palmeiras em Montevidéu. Ele também apareceu.
Todo mundo sabe disso. E o Dorival sabe disso. O peso desse cara em decisões. E eu acho que ele deve estar louco para reconciliar. Não, e se fosse aquela situação de barrar o Pedro ou outro jogador que estivesse voando, um cara bem só pela mística do Gabigol, aí realmente não fazia sentido. Mas o Pedro não está bem. Não há nenhum jogador hoje no Flamengo em boa fase. Nenhum. Então, o Bruno Henrique. Não, mas até o Bruno Henrique, se a gente pegar o recorte recente, o desempenho dele na final, o jogo contra o Goiás, também já baixou de rendimento. Então, é realmente uma situação crítica para o Flamengo, que nem mesmo nas individualidades consegue ter essa esperança de que vai ser um jogo muito diferente. Mas a volta do Arrascaeta é impactante, sim. Mesmo longe da condição física ideal, ele faz diferença. Agora, olhando a outra narrativa ali do outro lado, a do Lucas, né? Imagina o cara voltando, ele sai daquela maneira, né, espetacular, ganhando a Sul-Americana em 2012, levantando a taça, e pode voltar reerguendo uma taça importante, nacional, inédita para o time do São Paulo, né? E como protagonista. Não tem como não lembrar do Lucas no jogo contra o Corinthians, principalmente no Morumbi, tudo que ele fez, e também contra o Flamengo, por mais que eu tenha achado o Lucas, em comparação com outros, o time do São Paulo jogou muito bem, um pouco abaixo, mas ainda assim um cara muito participativo, um cara chamando a responsabilidade o tempo inteiro. Então, pela identificação que tem, para uma geração de torcedores são paulinos, o Lucas é um grande ídolo, talvez o maior que eles viram jogar. E saiu muito cedo e agora retorna com a possibilidade de fazer com que o São Paulo seja campeão novamente depois de tanto também, tempo. né? É isso que eu ia falar. Olha, Quanto tempo, né? quanto tempo é essa história do São Paulo, Mari? Eu e o Breiler, os únicos corajosos. O que vocês falaram? Vamos. Garoto, olha só. Bruno Vicari, em cima do muro. Mas aí dando título pro São Paulo. 1-1. Tô pegando um negócio aqui. O Bruno tá pegando ali um pacote aqui no meio do programa. Então, é isso aí, mais um vídeo aí, nação, né? Como vocês podem perceber, todo mundo aí palpitando, dizendo que o São Paulo vai ser campeão da Copa do Brasil. Podemos observar o outro lado, que é o lado que o Flamengo não consegue. Eu até entendo os palpites aí, né? Já dizendo que o São Paulo é favorito. Algumas pessoas, até alguns influenciadores jornalistas aí, dizendo que o São Paulo já é campeão. Eu até entendo esse estilo, esse tipo de pensamento deles, dizendo que o Flamengo não consegue jogar um bom futebol. Obviamente, o Flamengo não consegue jogar um bom futebol. O futebol do Flamengo é muito pautado pelas individualidades e nem sempre consegue entrar dentro de campo a individualidade do jogador. Outro ponto, o coletivo não existe. O São Paulo escala o time de qualquer jeito, o estilo barata voa, como o grande, famoso Oswaldo Pascoal fala. E aquilo, o Flamengo raramente consegue finalizar nos últimos 2 jogos aí. O Flamengo raramente consegue finalizar a meta adversária, consegue acertar o gol. Então é aquilo. O São Paulo, por outro lado, o São Paulo tem um time competitivo, sim. O São Paulo tem um time competitivo, tem um coletivo muito bom com o Dorival Júnior, tem um técnico excelente, que é o Dorival Júnior. Então podemos dizer sim que o São Paulo é favorito. Não é demérito nenhum dizer que o São Paulo é favorito para esse jogo. Com a volta do Arrascaeta, sem o Arrascaeta, a gente tinha um pessimismo muito grande. A gente, torcedor do Flamengo, tinha um pessimismo muito grande sem o Arrascaeta. Agora com o Arrascaeta e o Luiz Araújo conseguiram se recuperar a tempo, né, ou em tempo recorde, vamos dizer assim, a nossa expectativa aumenta. Principalmente com a volta do Arrascaeta, que é um cara ali do setor de meio de campo, de criação, um gênio da bola aqui no futebol da América do Sul. E que consegue, e espero que ele consiga fazer esse Flamengo elevar de patamar e consiga jogar, né? Entendeu? Então a nossa esperança está pautada muito em um jogador, Arrascaeta. Que o Arrascaeta entre dentro de campo e consiga desempenhar e consiga elevar o nível de seus companheiros dentro de campo, né? Se ele vai jogar início de jogo ou início no segundo tempo, não sabemos. Ou eu colocaria ele no início eu colocaria ele no primeiro tempo. Por que isso? Eu colocaria, né, o Arrascaeta no início do primeiro tempo, porque o Flamengo precisa de gols e não sabemos se o Arrascaeta consegue jogar 45 minutos ou além disso, né? Então, o Flamengo está atrás do placar, questão do horário, né? Vai ter um desgaste muito grande no horário do jogo, a partir das 4 da tarde.
deve estar em média, a temperatura, né, lá do ambiente deve estar em 36 graus, então um desgaste maior. Só que o Flamengo precisa de gol, então colocaria o Arrascaeta no primeiro tempo, né? E caso ele estivesse cansado, né, no jogo, tiraria ele lá pros 30 do segundo tempo. Mas essa é a minha opinião. Eu tô com um palpite muito otimista para esse joguinho, né? Eu colocaria 3-1 Flamengo. Eu confio que o Flamengo consegue reverter esse placar e ainda consegue o título, né? 3-1 Mengão e vambora pra cima. Deixe seu palpite aí e tamo junto, nação. Tem que estar confiante, né? Tem que estar confiante. Bora!